Olá, eu sou o psicólogo Rafael Santos Ferreira, eu atuo pela vertente de terapia cognitiva comportamental e hoje eu vou falar sobre um assunto que afeta milhares de pessoas, que é a dependência emocional. Eu vou falar sobre o que ela é, como identificar e como a TCC pode ajudar no tratamento. Se esse é um assunto que faz sentido para você ou para alguém que você conhece, fique até o final. Dependência emocional é quando uma pessoa precisa excessivamente da aprovação, apoio ou afeto de outra pessoa para se sentir segura. É como se o valor da pessoa estivesse sempre nas mãos de alguém. Isso pode acontecer em relacionamentos amorosos, em amizades e no trabalho. A pessoa só se sente bem quando outra pessoa a valida. E quando isso acontece, aparece insegurança, medo e até desespero. E por que que isso geralmente acontece, né? Ela não vem do nada, né? Ela pode vir da questão da baixa autoestima, de um histórico de relações instáveis, do medo do abandono, da dificuldade de lidar com as emoções, com falta de apoio emocional na infância, de crenças de como eu não consigo fazer sozinho, mas nada disso é culpa da pessoa. Mas aí já entender os sintomas, as causas, já é parte do tratamento. E quais são os principais sintomas, né? Geralmente é o medo da rejeição e do abandono, é uma necessidade constante de aprovação, de validação, é uma dificuldade de tomar decisões sozinha, também afeta bastante a autoestima. Ela sacrifica seus desejos para agradar o parceiro, a parceira, o amigo. Os relacionamentos se tornam desequilibrados, onde um depende demais do outro e acaba assumindo a responsabilidade de salvador. E o que a gente pode trabalhar no dia a dia para com uma forma mais concreta, né? A gente pode observar os padrões de comportamento da gente. O que são os gatilhos que fazem com que a gente acabe se comportando como uma pessoa dependente ali? O que eu acabo fazendo que eu não gostaria de fazer e que eu poderia estar conversando com o parceiro, com a amiga? Quais são padrões realmente de comportamento que fazem eu ter esse tipo de emoção, sentimento, que acaba gerando um comportamento de dependência. A gente pode observar, questionar também os pensamentos negativos, porque geralmente a gente pensa sempre na pior hipótese, né, numa catastrofização, né, de que se eu não fizer determinada coisa eu vou ser abandonado, vou ser rejeitado, ou não vou ter a aprovação da pessoa, ou não vou ter a validação que faz parte do processo de dependência emocional. Outra coisa muito importante é a questão de trabalhar o autocuidado, que está muito relacionado à autoestima. A pessoa geralmente cria esse personagem de salvador. Tudo que é do parceiro, do amigo e de uma pessoa do trabalho acaba se tornando mais importante do que as suas próprias metas, seus próprios objetivos, e os seus próprios desejos. Então acaba que a pessoa faz o que não gosta ou a faz gostando, mas para atingir os objetivos da pessoa com que ela está e deixa seus sonhos, seus objetivos, tudo de lado. E isso acaba afetando também não só a autoimagem, como o autocuidado, como a autoestima. Uma outra coisa muito importante é o estabelecimento de limites, né? Saber falar não, especialmente nas horas corretas. Se é uma coisa que você, por exemplo, se é no trabalho, não é uma função sua, não está dentro do que você pode fazer no momento, você acaba deixando uma tarefa que é sua para fazer a tarefa do outro. Se é no relacionamento, é uma coisa que você não quer fazer, talvez seja melhor conversar para estabelecer novos acordos ou realmente falar não sobre determinadas coisas que já estão acumuladas dentro de si, que você não está contente. Então, restabelecer novos limites, se priorizar realmente. E como que a TCC, a terapia cognitivo comportamental, pode ajudar, né?
Ela é uma das abordagens mais eficazes para o tratamento da dependência emocional. Ela trabalha os três pilares, né? Identificação dos pensamentos disfuncionais, né? São esses pensamentos do tipo, eu não consigo tomar decisões sozinhos, ou se eu não agradar, eu vou ser abandonado, né? E ela também pode trabalhar a desafiar esses pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que não tem uma alternativa para esse pensamento? Será que não pode ser uma outra coisa? Será que a pessoa realmente vai abandonar se eu não fizer o que eu estou é, colocando como um pensamento rígido na minha cabeça, né? E quando que eu preciso procurar uma ajuda profissional? Geralmente quando eu já estou numa condição de que as minhas decisões dependem sempre da validação do outro, né? Você precisa sempre de uma validação externa para uma tomada de decisão. Você fica refém das escolhas de outra pessoa. Quando você tem medo constante de perder uma pessoa dentro de um relacionamento, de uma amizade, e fica meio que sempre com esse receio, né? E as decisões acabam sendo baseadas no outro, você sente sempre que precisa de uma validação externa para atingir os seus objetivos. É, realmente acaba tendo relacionamentos desequilibrados, né? Onde a vontade do outro está sempre acima da sua. Bom, se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, né? Se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre esse assunto, né? E se você deseja um apoio profissional, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.